Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. Mas hoje o nosso destaque está um pouquinho diferente. Nós vamos falar, sim, de livros, mas também vamos falar do autor. É um amigo, um companheiro que nos deixou uma obra riquíssima, mas que já voltou à pátria espiritual, e nós vamos, numa condição de homenagem, numa condição de lembrar desse companheiro, vamos falar sobre a sua obra, sobre o trabalho que ele realizou, que deixou e que continua sendo exercido por companheiros, por amigos que estiveram junto dele. Nós estamos falando de Marcel Benedetti e nós temos como convidados Ricardo Luiz Capuano, que é médico veterinário, que está aqui para falar um pouquinho sobre essa obra, sobre todos os livros, enfim, sobre o trabalho do Marcel Benedetti, e também Ivani Lima, que é professora, e ambos são apresentadores do programa da Rede Boa Nova de Rádio, Nossos Irmãos Animais. É uma alegria ter você aqui, Ricardo, Ivani. A alegria é nossa, né? Com certeza, o ser prazer. Convidados e poder honra. Falar do Marcel, né? E da obra do Marcel. Bom, é interessante que quando nós estávamos aqui conversando com o produtor do programa para agendarmos e para fazermos aqui a nossa pauta, enfim, nos lembramos que o primeiro programa do Repensar, né? O primeiro convidado do Repensar foi justamente Marcel Benedetti, que veio falar dos livros que ele estava fazendo. Então ainda era um pouco novidade todo o trabalho dele, né? Hoje já não é mais isso, né? Vamos falar um pouquinho. Quem começa? Ricardo ou Ivani começa a falar? O Marcel ele foi sempre um defensor muito grande, né, dos animais. Então praticamente a vida dele foi uma missão em defesa dos animais, né? Então no começo possivelmente foi muito difícil, foi muito complicado dentro da doutrina espírita o pessoal aceitar ele, né? O pessoal até hoje tem bastante preconceito em relação aos animais, ainda considera os animais como seres diferenciados, seres inferiores, né? E na verdade só estão numa fase um pouco mais simples do que a nossa, né? Mas são almas igual a gente, igual aos humanos, e que estão numa fase que ainda estão agregando mais conhecimento para chegarem a uma fase de humanos, né? Também são criaturas de Deus, não é? Filhos de Deus, justamente, nossos irmãos, né? Filhos de Deus. Então, só estão ainda aprendendo, né? Cada vez um pouquinho mais, que nem se fossem crianças que um dia vão crescendo e vão virando uma pessoa adulta, né? Tá certo. Eu entendo mesmo que, na época, o Marcel eu acho que ele teve um trabalho árduo, porque ele trazia praticamente uma novidade, né? Uma novidade para as pessoas. Na verdade, não é novidade, que tudo isso está na doutrina espírita. Pois é, mas... No livro em todos os livros da codificação, na revista espírita, né? Não é novidade. A novidade é que hoje em dia as pessoas estão dando um pouco mais de atenção a isso, né? Porque na época de Kardec, por causa do pensamento cartesiano de que animais eram máquinas, aliás, as mulheres não tinham alma, os negros não tinham alma, né? Verdade. Então era muito difícil, mas mesmo assim, os espíritos na época da codificação deram várias pinceladas, né? A respeito dos animais, falando da sua individualidade, falando da vida após a morte para eles também. Né? O grande problema do Marcel, o primeiro grande problema foi justamente esse, falar da espiritualidade dos animais, que eles sobrevivem à morte do corpo. Eu acho que o pioneirismo tem um preço alto, né? Tem um preço alto. Você ser pioneiro na informação, ou enfim, você ter a coragem de falar daquela informação que tá lá, mas que as pessoas não acessam com uma certa frequência, facilidade, né? Porque Caio Bachuto já tinha falado sobre a espiritualidade dos animais, Cambiel Drelane, Leon Denis, que nós encaramos como o poeta do espiritismo, que veio logo após Kardec. Então, não era uma novidade. Pois é. Nunca foi uma novidade. A novidade é que hoje em dia talvez as pessoas estejam se deixando levar mais abertamente pelo orgulho e pela vaidade, que como o Marcel falava, ninguém se sente ofendido por ter sido feto. Isso está no livro dos Espíritos. Por que a gente deve se ofender por um dia ter sido animais, né? Pois é. Estagiar, né? Como o Marcel falava, na fase de animais. Né? Eu acho que a gente só
consegue compreender isso e entender todo esse cuidado que essas pessoas como vocês têm com os animais, quando nós entendemos o processo da vida mesmo, né? Que somos criados simples e ignorantes e passamos por estágios até chegarmos à condição que estamos hoje, né? Na verdade, o Marcel ficou mais evidenciado como protetor dos animais. Mas o Marcel valorizava muito a vida como um todo. Desde os minerais, as plantas, e ele sempre fazia, nós deparamos muito com um problema meio grave, às vezes as pessoas falam, eu gosto dos animais, mas não gosto de gente. Isso, é uma afirmativa. Ele batia de frente com isso, ele falava, tem que amar a tudo, porque senão, muitas vezes, escutei muito isso do Marcel, melhor maneira de ajudar os animais é justamente ajudando as pessoas. Porque eu entendo assim, quando as pessoas falam isso, é porque elas ainda têm aquele conceito de que os animais não te questionam, né? Mas os animais compreendem a sua ação, né? Até mesmo o seu sentimento, como você está falando, né, Ricardo? Então, não é bem assim como dizem, o animal... Só vou amar o animal e não vou amar as pessoas, isso, né? O pessoal tem uma ideia assim que o amor é uma coisa limitada, né? Você vai dar para um e não sobra para dar para o outro, né? E, na verdade, quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente tem para dar, né? Então, não precisa, por exemplo, amar só um animal e deixar de lado uma criança ou uma outra pessoa, né? Tem amor suficiente para as plantas, para os animais, para as pessoas, né? Então, não tem necessidade de amar só um ou outro. O certo é amar a todos, né? Os nossos semelhantes, que é o que Jesus justamente veio para ensinar, né? Para amarmos os nossos semelhantes. E os semelhantes não é só o que é igualzinho a gente ou o que pensa igual a gente, né? Até porque nós mesmos, né? Não somos iguais, né? Nós somos seres individuais, somos individuais, né? Não é? E muito diferentes, às vezes, com evolução, grau evolutivos diferentes também. E a gente, eu acho que a nossa responsabilidade enquanto espíritas é justamente essa, é dar o exemplo. E dar o exemplo significa vivenciar a doutrina como um todo, que é amar, como o Marcel sempre, em todas as palestras ele dizia a mesma coisa, com conversas com a gente, conversas informais, ele também dizia a mesma coisa. É muito importante amar a todos os seres, porque nós passamos por essas fases inferiores, vamos continuar a evolução depois, e esses que nós hoje repudiamos por maltratarem os animais, um dia vão se arrepender, como diz na Revista Espírita, e talvez retornem à Terra como nós somos hoje, né? Então, um dia todos nós vamos ser amigos, todos nós vamos compartilhar das mesmas coisas. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre Marcel e os animais.